Por que meu parceiro não me valoriza? Você já viveu uma relação onde não era valorizada? Ou conhece alguém que é ou que foi loucamente apaixonada por um parceiro, um namorado, um marido e que se submete a uma situação de sofrimento, de falta de respeito, um tratamento ruim ou coisas dessa forma? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muitas situações podem levar a essa situação aqui que eu estou expondo, mas agora, aqui nesse momento, eu não vou falar do outro. Eu vou convidar você para refletir um pouquinho sobre você. Você, sujeito, envolvido, envolvida e corresponsável nessa situação. Esse tema é bastante polêmico e está bastante em alta nesse momento. Tem muitos famosos discutindo, se posicionando, então ele está bastante em alta. Eu, Rosigleide, acredito muito que para nós sermos humanos melhores, é fundamental esse processo de reflexão, esse processo de discussão, de pensamento. Eu não estou aqui para impor o meu pensamento. Eu quero apenas dialogar com você. Paulo Freire já falava que é no diálogo que os seres humanos aprendem. É no diálogo, é na interação que eu desenvolvo a minha consciência e me transformo. E assim, sem prepotência, mas de coração aberto mesmo, eu acredito verdadeiramente que o conhecimento, ele serve assim como lupa para que nós, e aqui com muito carinho, eu falo para você, se esse for o seu caso, se essa for a situação que você vivencia, então, que esse conhecimento que a gente vai discutir hoje, que a gente vai conversar sobre esses assuntos, que eles possam servir de lupa para que você enxergue mais profundamente e entenda um pouquinho mais sobre você. E, se for possível, que você se empodere, que você se perceba capaz de fazer. Então vamos lá. Muitas coisas, ou quase todas as coisas que acontecem com a gente, ela diz respeito a nós, a como nos comportamos na vida, e não com relação ao outro. Como assim, Rose? Em outro vídeo, eu falei da responsabilidade que nós temos sobre a nossa vida, sobre decidir, se omitir diante das situações que acontecem conosco. E tudo isso, fazer ou não fazer, sempre tem as consequências. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa assistir depois desse vídeo. Mas vamos lá, sobre o assunto de hoje, sobre o assunto que eu trouxe para a nossa discussão hoje. Você já viu o exemplo que explica sobre a máscara de ar em avião, sobre o uso da máscara de ar em avião? Se você já andou de avião, você já ouviu uma orientação dada pelos comissários de bordo que é mais ou menos assim: em caso de despressurização, máscaras de ar cairão sobre sua cabeça. Coloque-a primeiro em você e depois ajude a quem necessitar, a quem estiver do seu lado. O que esse exemplo ele tem a ver com a situação que eu trouxe hoje para a gente discutir? Se você estiver mal, se você estiver ruim, se você estiver com uma situação de saúde ruim, enfraquecida, sabe? Você não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, o primeiro cuidado, ele precisa ser o pessoal. Ninguém dá aquilo que não tem. É preciso se amar, é preciso mostrar para o outro o quanto você se importa com você, a importância que eu me dou. E assim, ele vai entender a mensagem. Olha só. Aprenda a se colocar em primeiro lugar da sua lista. E a pergunta que você deve se fazer é: o que eu estou fazendo ou deixando de fazer para contribuir para manter esse problema de não ser valorizada, de não ser cuidada, olhada pelo seu parceiro? Eu acredito muito que a comunicação ela é a base dos relacionamentos, sabe? Se há um relacionamento, você precisa dialogar, você precisa conversar com seu companheiro. E a pergunta que você deve fazer
para o outro, para o seu parceiro, é: o que eu estou fazendo para você me tratar assim? Você tem coragem de fazer essas perguntas? E aqui cabe um conceito um pouco conhecido, que é o conceito da lei da atração. E diz o seguinte: você atrai aquilo que você já possui. Nós funcionamos como átomos, como onda, sabe? Um exemplo simples para você compreender essa questão da lei da atração é pensar em uma rádio. Sabe aquela rádio que você escuta? Que para você ouvir a rádio é preciso sintonizar determinada frequência, por exemplo, 95.7. Então, nós nos conectamos com aquela energia que está na mesma frequência. Como funciona com a rádio? Tudo que você emite atrai na mesma frequência da energia que você possui, entendeu a relação? Você pode até não acreditar, umas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam, mas como é que a pessoa que está do seu lado, ela vai te dar o que você não tem? E aí eu te pergunto, a sua maneira de ser na vida, ela te coloca em que campo magnético? Ela te conecta com que energia? Já que o assunto é lei da atração, aí eu te pergunto, você está atraindo, você está puxando para a sua vida que tipo de energia? Que tipo de pessoa? As pessoas que estão do seu lado, elas te fortalecem ou elas te enfraquecem? Sabe quando você está próximo a uma pessoa, aquelas pessoas que são energéticas, animadas, positivas, que têm garra, você fica com mais disposição, não é verdade? Nós influenciamos e somos influenciados. Observe isso. A conta é bem simples, não tem segredo. É muito mais claro do que você imagina. E talvez você pode até não aceitar. Mas a realidade, ela é o que é e não o que você acha que é, não o que você pensa que é. E estudos vêm provando isso. Entenda, você não atrai aquilo que você quer. Muitas vezes nós temos o hábito de desejar algo e falar, eu vou pensar positivamente que vai vir. Não, eu atraio aquilo que eu sou, de acordo com a minha maneira de ser. Você percebe a diferença? Não é o simples desejo que vai fazer com que eu consiga aquilo, aquele relacionamento, aquele perfil, aquela pessoa que eu quero. É o alinhamento dos pensamentos e do meu comportamento. Diz respeito à conduta, como ser humano mesmo, a pessoa que eu sou, é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu construí, é a forma de encarar a vida que vai me permitir alcançar o que eu desejo. E aqui faz muito sentido uma frase de Jim Rohn, que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: o sucesso ele não é perseguido, mas ele é atraído pela pessoa que você se tornou. E eu confio muito que essa sistemática, essa regra, ela vale para tudo na vida. É preciso você ser. E aí você alcança, e é claro, tudo isso é uma construção, você alcança o que você deseja. E muitas vezes essa construção é um processo que requer mudanças. Mudança de pensamento, mudanças de comportamento. Eu passei por esse processo e todo mundo passa, sabe? Desde que busca o desenvolvimento, o autoconhecimento, nós vamos nos tornando conscientes nesse diálogo, nessa busca, no processo de autoconhecimento mesmo. E aqui eu levanto uma reflexão para você. Quem você precisa se tornar para atrair o que você quer na vida? Para atrair o tipo de pessoa que você quer na sua vida? Se você não tem um relacionamento, se você está buscando por um relacionamento ou de repente tem medo por alguma situação que você tenha vivido, quem você precisa se tornar para atrair aquela pessoa, aquele tipo de pessoa que você quer na sua vida? Você já deve ter visto em algum momento da sua vida, você deve conviver com aquela pessoa que é segura, que tem aquela autoestima para cima, que se cuida, que tem uma energia boa, sabe? Uma pessoa empoderada, o conceito que nós temos, aquela pessoa que nós conhecemos como empoderada, como confiante, sabe? Aquela pessoa que é tão bacana, que todos querem estar ao redor dela.
A pessoa que tem essa energia boa, ela brilha. E aí eu te pergunto, que tipo de homem essa pessoa vai atrair? Será que é aquele que não vai valorizá-la? Será que é aquele que coloca ela em segundo plano? Será que essa pessoa que é autoconfiante, que brilha, que tem essa energia, ela vai se submeter a esse tipo de situação? O que você acha? Pensa comigo. Essa pessoa que tem essa energia, ela é percebida e ela atrai para ela na mesma sintonia dessa energia que ela tá enviando, que ela tá emitindo para o universo. E aí você pode me falar, Rose, mas que viagem você fez? Você começou com um assunto e falou de física quântica, tal, tá, calma aí. Vamos ligar essas pontas, né, para ficar mais claro o que eu tô querendo te dizer. Lembra do início da situação, da questão trazida? Uma pessoa que se submete a um relacionamento onde não é valorizada, onde não é amada. Se você se identifica, ou se você conhece alguém que está passando por essa situação, para pensar. Como é que é o comportamento dessa pessoa? Ela realmente se valoriza? Ela deixa claro para o outro, para o seu parceiro, a sua importância? O que você acha disso? É assim que funciona? E não é se achar demais, não é arrogância, mas sim, é se impor diante da vida, é se valorizar. O que você acha dessa forma de pensar? Deixa seu comentário, eu quero saber a sua opinião. Conversa comigo. É preciso entender que se você estiver desmaiada, enfraquecida, desmotivada, desvalorizada, você não vai servir para muita coisa, entendeu? É esse ponto que eu quero chegar, sabe? Você não precisa aceitar qualquer coisa na sua vida. A escolha é sua. Não abra mão disso. Não deixe o outro, sabe, o seu parceiro escolher para você. Nossa, Rose, mas é possível escolher. Escolher por mim quando eu amo o outro, quando eu amo outra pessoa. Você já fez isso? Escolher por você? Escolher por mim? Sim. Eu já fiz isso. E eu tenho muita satisfação por ter feito essa escolha, ter escolhido por mim naquele momento. E não que eu estivesse em um relacionamento onde eu não era valorizada. Eu nunca tive em um relacionamento onde eu não era valorizada. Mas naquela situação, eu estava em um relacionamento onde eu não era feliz, onde eu não me sentia completa, sabe? E a culpa, ela não era do outro, não era do meu parceiro, porque as necessidades que não eram atendidas eram as minhas necessidades. E eu fiz isso, não foi do dia para a noite, né? Não é tão fácil. Eu tive que desenvolver uma competência chamada coragem, porque naquela época eu não tinha a coragem para fazer aquilo que era necessário. E para fazer isso, você sabe qual é a consciência que eu tive que desenvolver antes da coragem? Sim, consciência, porque muitas vezes nós não temos consciência, nós não estamos conectados com muita coisa que acontece na nossa vida. A gente vai vivendo assim, naquele piloto automático, vivendo sem refletir. Então, eu tive que parar, me preparar, estudar, refletir, e aí eu conheci o conceito da autorresponsabilidade. Eu entendi que nós somos os responsáveis pelo que acontece na nossa vida. Nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. Então, eu não posso culpar alguém por eu não ter feito, por eu não ter conquistado o que eu desejava na minha vida. Você entende isso? E a partir da compreensão da autorresponsabilidade, foi que eu entendi que cada pessoa é responsável pela sua felicidade. Que eu não poderia chegar no final da minha vida com 50, 60, 70, 80, 90 anos e pensar, nossa, eu não vivi uma série de coisas que eu gostaria, que eu poderia. E a partir daí, dessa descoberta, eu escolhi deixar. Eu escolhi procurar a minha felicidade, sabe? Eu decidi seguir o meu caminho. E não me entenda mal, eu não estou aqui incitando a separação. Eu só estou tentando esclarecer alguns conceitos que são muito importantes para as nossas decisões, para as nossas escolhas na vida.
E olha só, se você namora, se você tá nesse período de namoro, o namoro é para quê? Ele é para conhecer, é para você avaliar mesmo. Então, minha amiga, não vende seus olhos, sabe? Para não ver algumas coisas que são muito simples de ver, que estão muito claras. Mas claro, eu não cheguei naquele ponto de decidir por mim naquela época sozinha. Eu tinha 26 anos, eu era uma pessoa bastante diferente do que eu sou hoje. E para a gente realizar grandes mudanças na nossa vida, geralmente nós precisamos de apoio, nós precisamos de buscar o desenvolvimento, o autoconhecimento. Foi a partir da minha formação de coach lá em 2012 que eu desenvolvi muitos dos recursos que já estavam internalizados em mim e eu não sabia como usar. E desde então eu trabalho para ajudar pessoas a desenvolverem a consciência, a substituírem padrões de pensamento, padrões mentais que bloqueiam o seu progresso na vida, que bloqueiam o andamento, que te paralisam. Eu ajudo pessoas a passarem, a adotar novos comportamentos para viverem o seu potencial de vida. Então pensa, qual é o pensamento, qual é o comportamento que você precisa mudar hoje para se colocar em primeiro lugar na sua lista? Por onde você pode começar? Que movimento você pode fazer? Mesmo que seja um pequeno passo, sabe? Porque é assim que começa a mudança, passo por passo. Entenda, não se engane energia. Eu posso achar de um modo assim consciente que eu estou pedindo algo, mas às vezes eu estou numa carência, num estado de falta tão grande que o meu inconsciente ele joga, ele despeja no universo aquilo que está dentro de mim, de acordo com essa minha carência. Então assim, não venha me falar, ai Rose, eu tenho dedo podre, só chega até mim porcaria. Se está chegando coisa ruim até você, é porque está sendo atraído. Faça um exercício, avalie os seus pensamentos, vigie os seus pensamentos e a partir daí busque escolher aqueles pensamentos que te abrem portas para te levar ao que você deseja. Escolha emoções, pensamentos que estejam alinhados com seus objetivos. E nessa pegada de escolha, de decisões, eu te pergunto, as suas decisões sobre com quem se relacionar, com quem se casar, com quem namorar, elas são tomadas pelas suas necessidades ou pelos seus valores? Olha só, vamos entender um pouquinho desses conceitos. O que eu tenho como valor? O que é valor? Valor é aquilo que me dá um senso de realização, aquilo que me energiza. Por exemplo, trabalhar com desenvolvimento humano, com relacionamento, me traz paz, alegria, um sentimento de satisfação, sentimento de contribuição com o mundo, contribuição com a vida das pessoas. Eu gosto de pensar em valor como algo que engrandece, que satisfaz a alma. E o que é necessidade? Necessidade é aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa para ser o seu melhor. Por exemplo, eu preciso me alimentar para ter energia e conseguir focar no que eu estou fazendo. Eu preciso ter uma internet boa, um computador bom para conseguir trabalhar, porque senão eu vou ficar me atrasando, eu vou ficar naquele sentimento que eu faço e as coisas não andam, sabe? Eu não funciono bem. Mas isso de ter os recursos para funcionar bem, por si só, não vai me trazer a satisfação. Ter isso gera saciedade, sabe? Cessa a insatisfação. E a falta desses elementos, a falta desses recursos, ela gera uma irritação. Eu vou fazer uma relação aqui com a teoria de Herzberg. Na verdade, Herzberg trabalha a motivação no campo do trabalho, mas eu acredito que vai ficar um pouquinho mais claro da compreensão.
Heisberg fala sobre os dois fatores, a teoria dos dois fatores. Tem aqueles fatores que eles levam à motivação e tem alguns fatores que são apenas higiênicos. Então, o que seria necessidade? Necessidade seriam fatores higiênicos, digamos assim. São fatores que cumprem com a função para eu funcionar bem. Eles contribuem para um bom trabalho, para a realização, mas por si só, eles não são suficientes para gerar, no caso de Heisberg, no caso da teoria motivacional, para gerar motivação. Mas no caso que nós estamos discutindo aqui, ter esses recursos que eu preciso para funcionar, eles não são suficientes para gerar aquela satisfação que eu busco na minha vida. Compreendeu essa relação? Então, valor é algo que engrandece, que me acrescenta, que me realiza. E necessidade é aquilo que atende algo que eu preciso para viver, sabe? Quando eu cumpro com aquilo, eu simplesmente cesso uma insatisfação, mas não é suficiente para gerar uma satisfação. Então, assim, trazendo para a área de relacionamento, quando você está procurando um parceiro para ter um relacionamento sério, se você anda escolhendo pela necessidade de se saciar sexualmente, ou porque você está cansada de ficar sozinha e precisa de uma companhia, sabe? Por conta de carência de estar sozinho, isso acontece, isso é muito comum. Se você tem esse tipo de orientação, você vai atender a sua necessidade, sabe? Aquilo que está em falta. E nesse momento que você atende a sua necessidade, a pergunta é: quanto tempo esse sentimento vai durar? Sabe, esse estado de satisfação por atender uma necessidade, quanto tempo isso vai durar? Às vezes isso vira um vício, sabe? Toda vez que você tem essa necessidade, você vai atrás dela, você fica repetindo e não chega um momento em que você vai atender uma satisfação, sabe? Que você vai ficar satisfeito internamente. Você atende uma necessidade que é pontual, mas ela não gera um engrandecimento. É diferente quando você busca alguém que tenha hábitos parecidos com os seus, sabe? Aquela pessoa que vai compartilhar atividades de lazer, que as discussões são edificantes, aquela pessoa que você tem aquele sentimento de companheirismo, isso te gera paz, te gera felicidade, e com isso você você toma decisões que são orientadas pelo valor. Quando você pensa em ter alguém que vai te gerar paz, felicidade, companheirismo, decisões orientadas por isso são decisões que levam a algo que tem sentido a longo prazo. Por que é importante a gente entender quais são os valores que nós temos? Quais são os seus valores? Por que é importante você entender isso? Justamente para você orientar, para você ter clareza nas suas decisões. Tem uma dinâmica que é bastante conhecida, que você pode utilizar para ter clareza, para você conhecer os seus valores. Essa dinâmica é a dinâmica da ilha. Eu vou explicar para você, vou compartilhar com você aqui, para você fazer esse exercício. Então vamos lá, pega papel e caneta, pausa o vídeo, vai lá, pega papel e caneta que você vai precisar para fazer esse exercício. Tudo pronto? Vamos comigo então. Eu vou pedir para você fazer uma tabelinha, fazer uma tabela onde você vai escrever, onde você vai colocar duas colunas, certo? Na primeira coluna, você vai escrever quem, e na segunda coluna, você vai escrever motivo. Então, eu vou te colocar uma situação e você vai pensar nela. A dinâmica é a seguinte: pensa que pelos próximos 5 anos você vai morar numa ilha deserta. E aí, quais são as pessoas que você gostaria de levar para ficar com você nesses 5 anos em uma ilha? Pensa, vamos definir, por enquanto, vamos definir aí 5 pessoas, pelo menos 5 pessoas que você levaria para ficar com você. E aqui é livre, né? Não precisa ser pessoas de sua convivência, né? Pode ser artista, pode qualquer pessoa que você deseje levar para ficar com você.
E aí você vai pensar nessas 5 pessoas e no segundo momento você vai explicar, você vai dizer qual é o motivo pelo qual você levaria cada uma dessas pessoas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você compreender como você deve fazer esse exercício. Quem eu levaria? Minha filha. Por que que eu levaria ela, né? Qual é o motivo? É porque eu amo ela, porque ela é da minha família, né? Outra pessoa que eu levaria meu marido. Por que que eu levaria meu marido? Porque ele é meu companheiro, ele é uma pessoa que me ajuda a ser uma pessoa melhor. Outro exemplo, quem eu levaria? Eu levaria minhas irmãs para ficar comigo 5 anos em uma ilha deserta. Por quê? Porque elas são pessoas que eu confio. E aí, na segunda etapa do exercício, continuando na mesma tabela, você vai pensar agora em 5 pessoas que você não levaria para essa ilha e também vai colocar o motivo pelo qual você não levaria. Não precisa ser necessariamente o nome de uma pessoa, você não precisa dizer o nome. Pode ser uma categoria, políticos, por exemplo. E aí você vai dizer qual é a situação, qual é a pessoa pelo que você não levaria e o motivo. Vou te dar alguns exemplos então. Eu, Rosigleide, não levaria uma pessoa que é boçal, sabe? Aquela pessoa. Por que eu não levaria? Porque é uma pessoa arrogante, porque é uma pessoa pedante, uma pessoa que não é agradável de conviver. Segundo exemplo, eu não levaria o X colega, vou dar um nome aqui, Joaquim. Eu não levaria o Joaquim. Por quê? Porque o Joaquim é uma pessoa do contra, é aquela pessoa mal-humorada que só tem pensamento negativo, sabe? Então o Joaquim é uma outra pessoa que eu não levaria. E um outro exemplo, eu não levaria uma tia Joana. Por que eu não levaria a Joana? Porque a Joana é parada, porque a Joana é desmotivada, então é uma pessoa que a presença dela não faria bem durante 5 anos em uma ilha deserta. Bacana. Então, uma vez que você definiu quais são as pessoas que você levaria e quais são as pessoas que você não levaria e os seus respectivos motivos, agora você vai buscar identificar quais são os valores pelo qual você levaria. Então tá, por exemplo, por que eu levaria minha filha? Qual é o valor que está por trás disso? O valor é o amor, é a família. Por que eu levaria o meu marido para ficar comigo? Qual é o valor que está por trás disso? É o companheirismo, é uma pessoa que me faz ser melhor, uma pessoa que me torna melhor na vida. Por que eu levaria as minhas irmãs? Qual é o valor que está por trás da companhia das minhas irmãs? É a confiança. Então esse é um outro valor que eu tenho muito forte na minha vida. A confiança nas pessoas, a necessidade de confiar nas pessoas para viver bem. E agora você vai olhar, e olha só o rico desse exercício, agora é você olhar para identificar quais são os valores que estão por trás daqueles motivos que você não levaria as pessoas para estar com você. No primeiro exemplo que eu dei, eu citei a questão da pessoa que é arrogante, que é pedante. O que está por trás disso? Qual é o valor que me orienta nesse sentido? Qual é o contrário de uma pessoa arrogante, de uma pessoa pedante? Então, é a necessidade, é o valor, é a orientação para ter leveza, para ter simplicidade na vida. Por que eu não levaria uma pessoa que é mal-humorada, uma pessoa que tem pensamento negativo, né? Qual é o valor positivo que está por trás disso? É a conexão com a alegria, com positividade que eu tenho. E por que eu não levaria uma tia que é desmotivada, que é parada, que tem pensamento sempre negativo? O que está por trás disso? É o senso de realização, é o valor da realização, o valor do aprendizado, de fazer sempre. E agora então, uma vez que você definiu quais são os valores que estão presentes na primeira etapa das pessoas que você levaria e quais são os valores que estão por trás dos motivos que você não levaria, você vai escrever esses valores e você vai fazer um top 3, pelo menos 3, escolher 3 dos motivos mais importantes que orientam a sua ação no mundo, que orientam as suas escolhas. Então, eu tenho lá
O meu amor, que foi valor que eu defini lá porque eu levaria minha filha, a confiança pelo qual eu levaria as minhas irmãs, a simplicidade, né, que está por trás lá do motivo que eu não levaria. Então, esses são alguns exemplos, só exemplos aqui, do que orientam a minha ação, do que orientam as minhas decisões no mundo. Faz o exercício e vê o que você vai encontrar, o que você vai descobrir sobre você que às vezes não está assim muito claro nas suas decisões. A minha pergunta é: você está vivendo os seus valores hoje? Por que é importante viver os valores? Viver os valores, ele vai te trazer realização na vida. Ele aproxima você de viver a sua missão de vida. E quando você não vive esses valores, você fica com um sentimento de insatisfação, com um sentimento de vazio, sabe? Parece que você tá vivendo numa incongruência. Você já passou por uma situação, de repente no trabalho, em uma outra área da vida, de repente num relacionamento, onde você estivesse vivendo situações que chocavam com seus valores, que não estavam de acordo com essa orientação que você está na vida? Pensa aí se em algum momento você já passou por uma situação dessa. Como que você se sentia? Em estar num ambiente, em estar numa situação que ia contra os seus valores? Pode acontecer. Isso é muito comum com algumas pessoas. Será que isso pode estar acontecendo com você hoje, na sua vida amorosa? Aquilo que nós falamos a respeito da relação, da forma de se relacionar, sobre o companheirismo ou sobre a falta, a ausência do companheirismo, do respeito. Então, de repente, você tem o respeito como um valor na sua vida, só que você está numa relação que não te entrega isso, que não te proporciona isso. E aí você vive, você está nessa relação, mas você não se sente uma pessoa realizada. Por quê? Porque você está vivendo diferente daquilo que você tem como valor, como fator orientador na sua vida. Essa questão de valores, tudo isso está relacionado à questão inicial que nós trouxemos para a nossa discussão. Isso ajuda a gente a entender, a trazer para a consciência sobre como você escolhe, se por valor ou por necessidade. Ainda explica o seu sentimento de insatisfação por não estar vivendo os seus valores. Faz sentido para você? Faz sentido fazer esse exercício e perceber quais são os seus valores, e quando você olha para ele, quando você olha para aquilo que você escreveu, que você definiu, e você chegar à conclusão que a relação que você tem hoje, ela é diferente, ela não está atendendo esses valores que você tem, pensa sobre isso. E aí nós falamos sobre valores, sobre necessidades, e para piorar um pouquinho a situação, ainda tem a questão do desejo. O que é o desejo? Desejo é o meu querer, desejo é o que eu gostaria de ter. O desejo, ele gera uma gratificação imediata, sabe? Não tem também aquele sentimento a longo prazo. É aquela vontade de comer doce, por exemplo. Nem sempre você precisa dos nutrientes que esse doce vai proporcionar a você. Você come pelo desejo mesmo. Porque o nosso corpo, ele pede aquilo que está em falta, aquilo que está carente, em todos os sentidos da vida. O nosso organismo, ele pede aquilo que está faltando para a gente funcionar bem. Um exemplo aqui, um exemplo para contextualizar isso. Antes de eu engravidar, eu vivia numa dieta alimentar assim, bastante restrita, então tinha muita coisa que eu não ingeria por conta de escolha mesmo de vida que eu tinha naquela época. E logo que eu engravidei, o meu corpo ele passou a pedir alguns nutrientes que estavam em carência. Por exemplo, tinha uma vontade enorme de comer feijão, por exemplo, de comer açaí. E aí, o que está por trás disso? O que meu corpo estava pedindo? O que meu corpo estava necessitando? Do ferro, que são os nutrientes do ferro que eu estava necessitando. Trazendo para a área de relacionamento. Quando você está solteira,
Sabe quando você olha aquela pessoa que tá ali, todo gatinho, né? Todo no ponto, você olha e fala, nossa, é meu número. E aí você pensa, pariu, lá em casa, essa coisinha gostosa, sabe? Isso é simplesmente o desejo. Você não avaliou nada, você avaliou somente, você olhou somente o seu desejo. Então, perceba, toda essa questão de desejo, necessidade, valores, tá tudo interligado, é como se fosse uma escadinha, sabe? É uma construção, claro, desde que você busque conscientemente construir isso. Trazendo para a área de relação, muitas vezes tem uma pessoa, de repente você está passando por isso, uma pessoa que está comendo demais, que está comprando demais, bebendo demais, ou seja, buscando esses desejos de consumos para saciar uma necessidade de atenção, de carinho, e de repente até sexual, sabe? Necessidades que não estão sendo atendidas na sua vida, nas suas relações. Ou, de repente, você não tem uma relação. Então, todas essas suas ações de buscar comprar, de buscar se satisfazer através da comida, da bebida, é uma fuga para buscar atender uma necessidade maior, um valor que de repente não esteja sendo atendido. Então, perceba, quando essas necessidades são preenchidas, quando você está num momento de equilíbrio, quando você não tem muita necessidade, muita carência a se preencher, diminui os desejos e aí você não fica aí sujeita a ter uma série de desejos. Então, quando você não tem esses desejos latentes, quando você tem essas necessidades preenchidas, você vai ter mais tempo, mais espaço para pensar, para escolher de acordo com os seus valores, por aquilo que traz realização, percebe? Eu não estou dizendo para você que você não deve atender às suas necessidades, muito pelo contrário. Só quando você tem necessidades satisfeitas é que você poderá focar, que você poderá pensar e escolher pelo seu valor. É um desenvolvimento mesmo, é um amadurecimento. Você precisa estar preparado a atender os seus desejos, atender as suas necessidades para que você possa passar para a próxima etapa. E nesse contexto de relacionamento amoroso, eu gosto sempre de falar o seguinte: se você tem muitos desejos não atendidos, talvez ainda não esteja na hora de você ter um relacionamento sério. Pode ser que esses desejos todos que você tem, eles gerem algumas emoções e que você não está preparado para gerenciar. E aí você vai dizer, eu agi por impulso, veio aquela vontade de fazer, aquela vontade de repente ficar com uma determinada pessoa e aí eu não controlei. Você entendeu? E aqui eu tô falando de traição mesmo. Eu não vou discutir isso agora, mas só pensa aí, só avalia. Se você tem muitos desejos por ter experiências, principalmente na área sexual, necessidades que ainda não estão atendidas, curiosidades. Se você não souber gerenciar muito bem esses desejos que você tem, você pode ser pego aí por um impulso, isso acontece. E aí depois, estando em um relacionamento, você vai se arrepender por esse seu comportamento. Então, não vou falar muito sobre isso agora, mas se você achar que esse é um assunto interessante, que esse é um tema interessante em ser discutido, deixa nos comentários, que aí nós fazemos um vídeo depois tratando de traição, de impulsos, né, e assuntos nesse sentido. Mas veja, para aumentar a sua satisfação e melhorar a sua energia de vida, sua energia no mundo, por que é importante você ficar com uma energia boa? Para se conectar com pessoas com a mesma energia, para ter força, para brilhar mesmo, lembra como nós falamos no início? Então, vou te dar um super presente. Eu vou passar para você um exercício que é o exercício da super reserva.
O que é o exercício da super reserva? Explica isso, Rose. Lembra que eu falei lá no início que você atrai o que você tem e não o que você deseja? Porque se está no campo do desejo, é porque não faz parte da sua vida ainda. Muitas vezes é porque você está carente e você muitas vezes deseja aquilo que falta na sua vida. Então é o exercício da super reserva. Se você tem algo mais do que o suficiente, eu não estou dizendo aqui que é para ter em excesso, porque o excesso ele gera desperdício e não é a finalidade aqui, mas você precisa ter mais do que o suficiente para não viver em carência. Você entende isso? Então vamos ao exercício. Vou pedir para você pegar lá o papel e a caneta novamente, porque quando a gente escreve, fica mais internalizado, a gente leva mais a sério e aquilo tem mais chances de você se conectar, de você se comprometer com aquilo que você está escrevendo. Então, olha só, você pode fazer esse exercício em várias áreas da vida, mas aqui nós vamos fazer ele voltado para o relacionamento. Você deve refletir sobre as seguintes perguntas. Pensa aí, olha, você recebe mais amor do que o suficiente? Essa é a primeira questão. Segunda questão, você recebe mais elogio do que o suficiente? Terceira questão, você recebe mais respeito que o suficiente? Quarta questão, você recebe mais proteção do que o suficiente? Então faça esse exercício. Pensa aí, será que você recebe mais do que o suficiente nesses quesitos que eu trouxe para você? Depois de refletir sobre isso, sobre como você está diante dessas questões hoje na sua vida, a pergunta é: o que eu posso fazer? O que você pode fazer? O que você vai fazer para ter mais do que o suficiente naquilo que está faltando para você? O que você vai fazer para ter mais amor do que o suficiente? O que você vai fazer para ter mais respeito do que o suficiente? Você vai pedir retorno? Você vai fazer mais perguntas? Sim, porque muitas pessoas não dão elogios, não fazem elogios porque não sabem fazer. Nem todo mundo aprende isso durante a sua criação, durante o seu desenvolvimento. E aí nós podemos, na verdade nós devemos ajudar as pessoas naquilo que a gente pode ajudar. Então se é algo que eu preciso e que o outro não está fazendo porque ele não sabe fazer, então eu posso ensinar a pessoa e chegar e falar: olha, companheiro, companheira, olha, amorzinho, eu preciso que quando eu fizer algo que você goste, você reconheça, você elogie isso, entende? É preciso ajudar o outro, porque muitas vezes ele foi criado diferente da gente, ele teve uma criação diferente da gente, ele não aprendeu a fazer e, portanto, ele não consegue atender aquilo que a gente precisa. Então, o exercício da super reserva é isso, é você buscar ter mais do que o suficiente nessas áreas que eu te expus para você não viver propensa, sabe? Como você estivesse andando em um carro e ele tá com um tanque vazio, para você ficar correndo risco de acabar a gasolina, ou aqui no que nós estamos discutindo, correndo o risco de acabar o amor, de faltar elogios, e aí de faltar respeito, e você ficar nessa área de carência, que não é a situação que te permite ter o melhor resultado na sua vida. Então, você consegue perceber em que estado energético a prática desse exercício te coloca? Percebe que conexão você vai gerar quando você estiver sentindo dessa forma? Quando você tiver mais do que o suficiente para viver? Observa isso. Olha que rico, olha que riqueza esse exercício te proporciona. Não tem jeito de você atrair, de você se conectar com energia, com alguém, com pessoas que não vai te valorizar. Porque a sua energia, ela não é de escassez, ela não é de falta. Ela é uma energia de pessoa que já possui aquilo. É o que nós falamos no início do vídeo. Então é necessário ter
para você atrai aquilo que você é. Que lindo, né? Que coisa gostosa saber que é assim e entender que eu posso alinhar a minha conduta, a minha ação para ir ao encontro disso, para colher esses frutos. Quando a gente fala de relacionamento, você ainda acha que os opostos se atraem? Qual a sua opinião sobre isso? Será que os opostos se atraem? Será? Olha só, usando o conceito que eu falei antes, você percebeu que nós atraímos do mesmo, nós atraímos do que a gente tem, nós atraímos aquilo que é a nossa essência. Nós não atraímos pessoas de um campo magnético diferente, sabe? Isso significa que eu tenho a propensão de atrair, de me sintonizar com pessoas que estão no mesmo ritmo. Avalie aí. Você vai viver melhor, você vai ter uma vida mais agradável se você tiver uma relação com pessoas que gostam de fazer as mesmas coisas que você, aquela pessoa que tem um gosto parecido com o seu, ou com uma pessoa que tem os gostos totalmente diferentes do seu. O que sinaliza para uma parceria, sabe, se você pensar no longo prazo, que faz mais sentido. Nós buscamos uma identificação com pessoas que gostam das mesmas coisas. Isso acontece nas nossas relações sociais, com amigos, com aquela situação que eu vou fazer parte, de repente é um clube, é uma associação de motoqueiro, é uma associação que gosta disso ou daquilo. As pessoas se associam com pessoas que têm afinidade, que têm hobbies parecidos. Imagina na vida diária, para convivência, sabe, dentro da mesma casa, o que faz mais sentido para você? É estar com uma pessoa que é totalmente diferente de você ou é estar com uma pessoa que gosta de fazer as mesmas coisas? Pensa aí, o que faz mais sentido para você? É estar com uma pessoa que um é água e o outro é vinho, ou é estar com alguém que tem o prazer, que tem a satisfação em fazer as mesmas coisas? Avalie aí e veja o que faz mais sentido para você, para a sua forma de pensar, porque são os seus conceitos, são os seus pensamentos que vão orientar as suas ações. Então não é porque eu estou falando. Então, resumindo algumas coisas do que nós vimos no dia de hoje, né? Algumas dicas que eu deixo para você. Primeiro, comece a refletir sobre como você está sendo como pessoa na vida. Será que você está sendo aquela pessoa que tem o poder de atrair a pessoa que você deseja para viver uma vida feliz? Porque muitas vezes são hábitos assim bem simples, mas tão pequenos, mas que fazem a maior diferença na nossa vida. Por exemplo, aprenda a ser grato pelas coisas mais simples do seu dia a dia. Aprenda a elogiar, a agradecer, busque se livrar da inveja, do rancor que você mantém por alguém, por alguma razão. Você vai ver como vai ficar mais leve quando você vai se tornando essa pessoa com sentimentos melhores. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Você tem a condição, você tem a capacidade de se conectar com energias melhores. Tenha certeza disso. Teve um período da minha vida em que eu corria todos os dias cedinho, sabe? Eu saía para correr, para me exercitar, e aí, naquele momento, eu defini uma meta de bom dia. Olha só, eu comecei com uma meta de dar bom dia para 10 pessoas. 10 pessoas que passavam por mim, e aí depois eu fui aumentando essa meta, passei para 20 pessoas, depois eu passei para 30 pessoas. Dar bom dia para aquelas pessoas que passavam por mim enquanto eu estava correndo. Então, eu usava um fone e muitas vezes, na maioria das vezes, eu não ouvia a resposta. Eu percebia que elas me cumprimentavam, né, através da gesticulação da boca, mas eu cumpria com o meu propósito. Isso me fazia muito bem, que era dar o bom dia para as pessoas. Mas isso é só um exemplo que eu estou te dando. A pergunta é: que movimento você pode fazer para caminhar em relação
a pessoa que você quer ser. E a partir daí, atrair a pessoa que você precisa para ser mais feliz, para ser uma pessoa feliz, uma pessoa que te valorize, uma pessoa que vai te valorizar na mesma proporção que você se valoriza, para ter aquela pessoa que vai te tratar bem e que vai ser a pessoa que você busca para a sua vida, para ter uma vida feliz. Pensa nisso. Então, deixa seus comentários. Eu quero saber o que você pensa sobre isso que nós discutimos. Será que você tem alguma responsabilidade pela relação que você tem hoje? O que você pensa sobre isso? Eu penso que nós sempre temos responsabilidade, sim, por onde nós estamos entrando. Então, que essa discussão de hoje possa se tornar um diálogo, que você possa conversar comigo, possa deixar a sua opinião e que se te despertou algo, se fez sentido para você, busque, dê um passo pequeno, mas um passo que possa modificar o resultado que você está colhendo da sua vida e te aproximar ao que você quer, te levar mais perto do que você quer ter na sua vida. Então já sabe, se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe, para que ele possa ser entregue para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Um forte abraço e até a próxima.